E aí, pessoal, tudo bem? Ufa! Haja coração, que jogo foi esse da seleção brasileira? O Brasil vence o Japão por 2-1 com um gol no último dos últimos minutos, ou pelo menos deveria ter sido, né? Porque depois o juiz estendeu o jogo até o Japão fazer um gol, basicamente. Pelo menos era o que ele queria. 2-1 para o Brasil, gols de Casimiro Martinelli e o Sano marcando gol para a seleção japonesa. Bom, um jogo épico de Copa do Mundo para a seleção brasileira, um jogo muito importante porque vale ressaltar que qualquer seleção que busca ser campeã sempre vai encontrar esse tipo de jogo desafiador no caminho. Nós avisamos que era um jogo que a seleção japonesa seria bastante desafiadora para a seleção do Brasil. É um time que, como nós vimos, tem um contra-ataque muito forte, que usa muito da pressão alta na saída de bola, e foi um grande problema do Brasil durante o jogo. O Brasil até conseguiu sair bem na maioria das vezes da pressão alta do Japão, mas geralmente com chutões para frente, né? Pouco nós vimos do Brasil desviando da pressão japonesa com um toque por baixo. Toque esse que foi algo que ao mesmo tempo faltou e sobrou para a seleção brasileira. Ué, como assim? Foi um Brasil que iniciou bem, que iniciou justamente atacando o espaço entre os zagueiros e entre os zagueiros e os pontas, né? O Duan na direita e o Nakamura na esquerda. E assim, explorando esse espaço, fosse com Paquetá, fosse com Matheus Cunha ou com os dois pontas, Ryan e Vinícius, que deveriam ser os jogadores a mais aparecer, justamente porque esse é o espaço que o Japão mais deixa, né? Só que em determinado momento, principalmente após o gol da seleção japonesa, gol que é muito mais falha do sistema, não do sistema defensivo do Brasil, mas falha da saída de bola do Brasil, né? Porque é uma bola tocada, se eu não me engano, pelo Paquetá para o meio, uma bola tocada, acho, sem ele observar qual era a opção correta no meio, e ele toca a bola nos pés do Kaishu Sano, né? Sano esse que há de se ressaltar, um cara muito questionado na seleção japonesa, né? Porque não pelo futebol, mas por ter sido levado, respondendo a um processo de abuso sexual, né? No seu país. Então, assim, esse cara fez um gol na seleção brasileira, né? Ainda bem que nós o eliminamos. Mas ele acaba recuperando essa bola, chutando de fora da área. Um lance, uma bola muito bem chutada e o Alisson não consegue defender. Mas justamente pela saída de bola da seleção brasileira ter sido errada, e aí repito, isso não é um erro propriamente dito do sistema defensivo, como foi um erro, por exemplo, do jogo contra o Egito, que o Brasil deu espaço justamente por falhas no sistema defensivo, e também no gol do Marrocos na estreia da Copa do Mundo, é uma falha da saída de bola porque o sistema defensivo está todo postado por ali, né? O Casimiro um pouco mais atrás, é verdade, mas Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Danilo estão todos em posição e justamente fechando para tentar impedir o passe do Sano, mas a falta do Casimiro por ali fez diferença, porque ele teve lugar, teve espaço para chutar essa bola de fora da área, marcando o primeiro gol da partida. A partir daí, por isso que eu falo que foi o problema do excesso dos passes por baixo do Brasil, né? O Brasil precisava, nesse momento em que o Japão se fecharia, como se fechou, nós vimos um Japão muito compacto durante a maior parte do jogo, principalmente após o gol do Sano. O Brasil precisava tocar a bola entre a defesa, entre as duas linhas do Japão que estavam muito fechadas e tentar fazer os gols por dentro. Mas não, a opção do Brasil foi circular, fazer o pêndulo por fora dessa linha de defesa. Aí não havia outra alternativa. Se você não tenta penetrar aquelas duas linhas fechadas, uma com 5 jogadores, né, com Ito, Taniguchi e o Watanabe, e o Doan e Nakamura fechando por trás, e os meias na frente, se você não penetra essas duas linhas por dentro, com Matheus Cunha, com Vinícius Júnior que fosse, com Paquetá, a única alternativa é cruzar a bola na área, né? A bola vai ser tocada de um lado para o outro, do lado para o outro, sem chegar com perigo no gol, e o cruzamento acaba sendo a única alternativa lógica. Por isso que o Brasil cruzou tantas bolas no jogo, e foi algo que incomodou, né? Em determinado momento o Brasil pegava a bola, era bola no Vinícius, ou no Douglas Santos, ou no Danilo, quem que fosse que estivesse na ponta, no Ryan, e esse jogador cruzava no meio da área. Um problema porque o Brasil, pelo menos
não tem atacantes cabeceadores, né? O Matheus Cunha é um atacante construtor, é um atacante quase meia, né? Um cara que precisa receber a bola no pé, tabelar para poder chegar no gol. Ele poucos gols de cabeça tem na carreira, ainda mais com uma área muito povoada como era a área do Japão. Para além disso, se não fosse suficiente, o Brasil, mesmo quando tentava algo diferente, que geralmente era a finalização por fora da área, esbarrava numa atuação brilhante do goleiro Zion Suzuki. O Suzuki, para quem não conhecia, deixou seu cartão de visitas. É um goleiro, por exemplo, que foi pretendido em determinado momento pelo Manchester United, né? Goleiro nipo-americano, né? Porque nasceu nos Estados Unidos, viveu parte da vida nos Estados Unidos, mas filho de japonês e uma mãe ganesa. Então, o Suzuki, por isso a aparência que chama atenção, eu ressalto, né? Um homem negro na seleção japonesa. É um símbolo dessa Copa do Mundo, da diversidade, né? Da miscigenação que é tão importante. E o Suzuki contou com uma grande partida, não só no primeiro tempo, defendendo bolas das melhores oportunidades do Brasil, como no segundo tempo, quando o Brasil volta um pouco melhor, porque volta tendo mais chances próximas, principalmente porque o Vinícius começa a infiltrar um pouco mais, o Ryan começa a infiltrar um pouco mais e o pêndulo começa a ser um pouco mais rápido, justamente facilitando com que a defesa fosse se abrindo um pouco mais a cada momento, só que ainda assim o cruzamento era a principal alternativa do Brasil. E foi nesses cruzamentos que o Suzuki se consagrou, defendendo 3 bolas ou 4 bolas muito difíceis, até que o Casemiro consegue achar o gol, né? E assim como o Japão meio que acha o gol, porque era um momento em que o Brasil era melhor, não tem como dizer que o Japão era melhor naquele momento, porque o Japão estava muito satisfeito em segurar aquele resultado se defendendo, mas o Brasil acha o gol porque é uma bola que não é uma jogada costumeiramente trabalhada pela seleção brasileira, né? O Brasil se viu naquela situação porque o jogo pediu aquela situação. Então, não estava nos planos do Brasil, dá para se dizer, pelo menos iniciando o jogo, de precisar colocar aquela bola na área e ver o Casemiro botando uma bola na rede com a cabeça, como ele costuma fazer algumas vezes, né? Mais um gol do Casemiro em Copa do Mundo, marcou em 2022 também contra a Suíça, aquele um gol muito mais, uma bola batida, né? Não foi de cabeça, mas o Casemiro é um especialista na cabeçada. Depois se machucou, o Brasil tem 2 problemas aí de lesão a se ver, o Casemiro saiu machucado e o Lucas Paquetá também saiu machucado, tomara que não seja nada grave. Se não pudermos contar com eles na próxima partida, provavelmente o Brasil começa jogando com Lucas Paquetá, com Fabinho no lugar do Casemiro, e para o lugar do Paquetá uma situação mais complexa, né? Ou seria o Neymar, ou seria o Gabriel Martinelli, que tem jogado justamente nessa vaga como meio-campista e entrou no jogo de hoje bem, inclusive, naquela função, sendo um cara que pelo menos tentava por aquele meio infiltrar as 2 linhas muito fechadas do Japão, mas isso vamos ver para os próximos jogos, tomara que os 2 se recuperem prontamente. Dito isso, após o gol do Brasil, o Brasil tem um momento de muita dominância, de ritmo acelerado, em que precisava matar o jogo, porque o Japão sentiu muito o golpe, como o Brasil também sentiu o golpe em determinado momento, mas o jogo acaba esfriando em determinado momento e o Brasil continua tendo a bola, sofrendo alguns contra-ataques em determinados momentos, como nós esperávamos que iria acontecer. O que, por exemplo, eu não esperava era um Japão que pouco quis ter a bola, né? E nesse segundo tempo, principalmente, abdicou de ter a bola. Foi um segundo tempo do Japão quase que implorando para que viesse a prorrogação. E o Ancelotti, inclusive, também tinha em mente que a prorrogação era um cenário muito provável, tanto que ele só faz a substituição do Endrick, entrando no segundo tempo, no lugar do Lucas Paquetá, por conta de lesão. O Endrick não se destacou tanto, mas foi importante justamente porque era um jogador para incomodar a zaga do Japão, para estar entre os zagueiros e para ser uma alternativa para receber esses passes em profundidade, coisa que o Lucas Paquetá não produziria e o Matheus Cunha junto com ele também não faz isso. Então o Endrick, mesmo que não apareceu, fez um bom jogo e também depois entrou o próprio Martinelli, esse no lugar do Matheus Cunha, já voltando um pouco mais após o gol para a formação inicial do Brasil. Então o Ancelotti tinha em mente de que a prorrogação era muito possível, né? Então ele guarda substituições, só no final do jogo ele troca o Fabinho
o Casemiro pelo Fabinho, e também coloca o Danilo Santos no lugar do Bruno Guimarães, isso já depois do Brasil ter marcado o gol da vitória, um gol que vem mais no ânimo, no ímpeto, com a bola tocada no meio do Bruno Guimarães, eu acho que dá o passe para o Gabriel Martinelli, e aí finalmente superando o Suzuki. Acho que mesmo com a vitória do Brasil, o Suzuki foi o melhor em campo, foi o jogador mais decisivo, apesar de não ter vencido a partida, né? Mas o Martinelli é recompensado, porque eu até questionei no momento, porque ele teoricamente se acumularia no lado esquerdo com o Vinícius, mas não fez. Foi um cara que jogou mais por dentro, foi importante para atrair marcação por dentro, apesar de que a marcação do Japão foi muito bem posicionada, porque pouco se abriu durante a partida, mérito total inclusive para o time do Hajime Moriyasu. Enfim, uma partida das mais difíceis do Brasil até aqui, e que a gente vê não a estratégia funcionando. Dá para dizer que desde o Marrocos é uma partida que o Brasil mais teve dificuldade contra um adversário mais forte, é bem verdade, que pode ser algo que gere preocupação. Mas nós vemos um Brasil que teve um elemento fundamental para uma seleção que busca ser campeã do mundo: resiliência, resistência e perseverança. Né? Um time que insistiu de qualquer forma até a última bola, mesmo quando a estratégia não ajudava, a individualidade dos jogadores ajudou, os lances oportunos vieram à tona, e a bola épica, né? O gol no último minuto, e um gol que fez qualquer pessoa envolvida com o jogo perder a cabeça, o gol do Gabriel Martinelli, que coloca o Brasil em mais uma oitava de final. Bom, é isso aí, pessoal. Agora a seleção brasileira espera o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para ver quem enfrenta nas oitavas de final. Vale lembrar que o Brasil já enfrentou as duas seleções em Copa do Mundo, perdeu para a Noruega em 1998, venceu a Costa do Marfim em 2010. A Noruega é a única seleção no mundo que nunca perdeu para o Brasil. Foram 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. É isso aí, pessoal. Até a próxima.